Psicóloga, tenha segurança no atendimento diante a queixa de luto perinatal. Quem aqui quer ter segurança para atender essa queixa na clínica? Escreve eu. Então, a primeira coisa que eu preciso dizer para vocês é que existem vários tipos de luto perinatal. Quando a gente fala de luto, às vezes a gente imagina só morte, né? Só que luto não é só morte. Luto é um processo quando a gente perde algo ou alguém. Teve uma vez na minha vida, por exemplo, que eu perdi um anel de formatura que eu ganhei do meu pai. Eu vivi um processo de luto porque ele tinha valor afetivo, né? Ganhei do meu pai, era um anel de formatura, fui numa viagem. Então, eu passei por todo esse processo de luto, inclusive aquele descrito lá pela Elizabeth Kubler-Ross, né? As fases, né, de raiva, negação, barganha, né? Então, foi tudo aquilo mesmo, até a aceitação, né? Depressão e aceitação. Então, a gente precisa entender que quando estamos falando de luto perinatal, não estamos falando só de morte do bebê, tá bom? Então, quais são os outros tipos de luto perinatal, gente? Olha só, a mulher, por exemplo, ela vai fazer um luto pelo corpo dela. Não é infrequente que a gente receba queixa na nossa clínica de um luto perinatal do corpo. Tá? O bebê está vivo, mas aquela mulher ela está numa situação de luto e é perinatal porque ela está grávida, por exemplo, tá bom? Então ela olha para o seu corpo e não se reconhece, ela não se sente satisfeita, ela não fica feliz. E aquilo pode trazer uma série de conflitos psicológicos para ela. Outra forma da gente ter que lidar com o luto é enfrentando a maternidade real. Existe a maternidade ideal e a maternidade real. Assim como também existe o bebê ideal e o bebê real. A maternidade ideal e bebê ideal são aqueles que existem na imaginação, na fantasia. Já a maternidade real e o bebê real é o que acontece mesmo, que muitas vezes não corresponde ao fantasiado. Por exemplo, uma mulher, ela pode, de repente, idealizar que vai ser mãe de uma menina. Então, ela fica, nossa, eu queria muito engravidar de uma menina. Porque quando eu for mãe de uma menina, eu vou fazer assim, assim, assado. E, de repente, essa mulher engravida vai fazer o ultrassom e descobre que ela está grávida de um menino. Quando ela descobre que está grávida de um menino, percebam que o bebê não morreu, o bebê existe, é um menino, mas teve uma morte aí, teve uma perda aí, que foi a perda da menina. A menina fantasiada, idealizada, morreu, tá? Então, sim, é um processo de luto perinatal que essa mulher vai ter que enfrentar também. E a gente precisa também saber lidar com essas questões, gente. Então, a queixa do luto perinatal que vai chegar para a nossa clínica, para o nosso atendimento, não é só a queixa da morte do bebê, mas é bem delicado também esses outros momentos, tá? Então, da mulher tá grávida de um bebê de um sexo que ela não tinha planejado. Outra coisa que leva um luto perinatal é o nascimento de um bebê prematuro, por exemplo. Então, as mulheres, elas não estão preparadas para ter um parto prematuro, elas querem ter um parto de 9 meses em que o bebê nasce e ela vai para casa com aquela criança. Mas um parto prematuro, gente, implica em vários lutos dessa mulher, né? O luto dela ir para casa sem o bebê, o luto dela não poder amamentar e estar, né, com bastante leite, o luto, muitas vezes, do bebê prematuro ter que ficar internada em uma cidade e ela morar em outra, ela ter outros filhos e não ter como ficar visitando aquele bebezinho, ou então a dificuldade dela ter que ficar lá com aquele bebê e encontrar alguém na rede de apoio que cuide das crianças menores, a dificuldade financeira de fazer essa transição, ficar viajando, ficar indo na maternidade. Então, sim, gente, ter um parto prematuro implica também em vários lutos. Um outro luto muito comum perinatal é o luto de sofrer violência obstétrica. Uma mulher que sofre violência obstétrica, ela vai sofrer um luto também, porque ela imaginava um parto legal, um parto bacana, que fosse o melhor momento da vida dela, né? Muitas mulheres, elas relatam, né, o momento do nascimento do filho como sendo um marco na vida.
E esse marco na vida ele tem que ser positivo e não negativo. E uma violência obstétrica pode ser um marco na vida, sim, mas de um lado negativo. Então, elas vão passar por um processo de luto, porque não tem como voltar, não tem mais como voltar. Aconteceu. E ela perdeu aquele momento. Então, ela vive esse luto. Outras mulheres ainda vão vivenciar o luto de amamentação. Então, uma mulher, por exemplo, às vezes ela queria amamentar o bebê, mas por conta de alguma coisa que aconteceu, alguma dificuldade, às vezes até o próprio nascimento prematuro, que acabou fazendo com que a criança ficasse por meses, né, internada, e quando vai para casa, essa mulher já não produz mais leite, secou, coisas assim. Então, ela vai enfrentar o luto também. Ou às vezes ela vai ter uma mastite, às vezes ela tem bico invertido, sei lá, coisas acontecem aí que dificultam o processo de amamentação. E aquela idealização dela, daquela amamentação, às vezes não vai acontecer. Então, é um processo de luto também, tá, gente? Às vezes você pode estar perguntando aí, mas isso tudo que você está falando, Rafaela, é luto? As mulheres, elas passam por isso, mulheres enfrentam um luto por causa de sexo do bebê, enfrentam um luto por causa de violência obstétrica, de amamentação? Sim. E isso é muito comum. Isso é mais comum do que você possa imaginar. Mais da metade dessas mulheres estão com alguma alteração emocional significativa neste período perinatal, justamente pelo luto enfrentado. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go, go, go.